Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui e estamos se aproximando do Super Mundial, hein? Cara, eu tava vendo os jogos lá e tem uns horários assim que são bizarros, né? Alguns horários é às 19 horas da noite, beleza, ok, mas tem alguns horários que é às 22 horas da noite, ou seja, o jogo vai terminar tipo meia-noite, de dia de semana. Mas beleza, é durante um mês só, então vamos lá, vamos viver esse momento especial. E mano, eu quero falar uma coisa pra vocês, tem muita gente falando aí, ó, os clubes brasileiros só estão indo passear. Meus amigos, eu quero falar uma coisa, deixar um recado pra vocês aqui, de coração agora, tá? Tirando qualquer tipo de rivalidade. Recado tanto pra palmeirenses, quanto flamenguistas, quanto tricolores e botafoguenses. Aproveite o momento. Curta esse momento. Porque uma das coisas mais gostosas de uma competição, seja da Copa do Mundo, seja das Olimpíadas, é justamente nós aproveitarmos esse momento. A chegada das equipes, né, a escolta dos torcedores até o aeroporto, toda a expectativa, todas as discussões, todas as interrogações. Então esse momento que a gente está vivendo agora, a Copa do Mundo de Clubes, galera, ela já começou. Talvez algumas pessoas acham que ela começa com o pontapé inicial no primeiro jogo. Mas não. Ela já começou. Porque esse momento agora é o momento que muita gente, né, a galera aí que tem um recurso, que tem a possibilidade de estar lá, pô, que Deus abençoe, cara, né, todo mundo que foi pra lá, que faça um ótimo passeio, nós que estamos aqui, que vamos prestigiar, às vezes pessoas que vão estar no horário de trabalho, mas vai dar aquela espiadinha. Então assim, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua condição, mas eu acho que o que fica é que todos nós devemos desfrutar desse momento o máximo possível. Se você tem saúde, se você tem a possibilidade de ligar a sua TV e às vezes na simplicidade da sua casa, pegar a pipoca e assistir o jogo, cara, já tá ótimo isso. Valorize esse momento. Valorize isso. Então a Copa do Mundo de Clubes, ela já começou. Os clubes brasileiros estão indo a passeio. Só que todo mundo queria ter um time nesse momento participando da Copa do Mundo de Clubes, para poder viver toda essa atmosfera. Então não deixem que te tirem a sua energia, que te roubem a sua atmosfera de curtir esse momento que é um direito seu, conquistado pela equipe que você torce e acima de tudo por você que sempre está lá, apoiando, consumindo os produtos, ajudando e cooperando para que o clube seja cada dia mais e mais sustentável. Então, curta esse momento, a Copa do Mundo de Clubes já começou e vamos curtir, vamos aproveitar e também vamos opinar, né? Roda essa vinheta aí e aí a gente já volta. E meus amigos, estamos naquele friozinho, né? Pô, aqui no interior de São Paulo tá um frio até gostoso, um frio bacana. E você não precisa se preocupar em tomar aquele banho quente, aquele banho confortável, sabe? Porque a gente tem os nossos amigos aqui da Energia com Desconto. É Energia com Desconto, ó, parceiraços nossos aqui do canal, muita gente já tá conhecendo. E você não precisa se preocupar com a energia não, sabe por quê? Porque Energia com Desconto, eles são uma empresa que eles proporcionam desconto para você nas suas faturas de energia elétrica. Não é só em uma fatura, é em todas as faturas daqui pra frente. Daqui pra frente, mano, se você for lá e conversar com o pessoal da Energia com Desconto, você vai ter desconto todos os meses. E aí, de acordo com a sua região, você tem ali uma porcentagem que você pode ter de desconto e você pode pedir para eles simularem. Neto, quanto que custa esse serviço? Eu já disse várias e várias vezes, é um serviço gratuito. Tem gente que não acredita. Para com isso. Tô falando, galera, o serviço é gratuito. Eles vão explicar como que funciona tudo. É tudo, adesão gratuita, serviço gratuito. Galera, você não vai pagar nada. Você só vai economizar. Então acessa lá, ó. Link tá aqui no QR Code ou também fixado nos comentários e conhece a Energia com Desconto. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá frio, não tá? Quer banho mais confortável e mais econômico? Chama o pessoal lá do Energia com Desconto. E, mano, aconteceu uma parada muito engraçada. Muito engraçada. Vocês sabem que o Arthur Jorge, ele recentemente foi num podcast lá, que é aquele podcast Conta e Manda. E aí, olha só o que ele falou, ó. Vou pegar um trechinho aqui do que ele falou, tá? Falar pra vocês, ó. O meu projeto de carreira
e eu gosto de planejar as minhas coisas. Nem sempre correm, mas há uma ideia, há um plano. E o meu plano passa por, aliás, eu já tive a oportunidade de voltar ao Brasil. Ele falando aqui que já teve a oportunidade de voltar para o Brasil. Estes 6 meses que lá estou, já tive a oportunidade diretamente de poder voltar para cá, para o Brasil. E não o fiz. Porque entendo que agora o meu projeto passa por aquilo que é complementar. E complementar aquilo que me foi proposto. Foi proposta de Série A. E nessa altura, eu já disse logo na minha saída que o meu projeto passaria também por voltar ao Brasil. Então, ó, ele já tá dando indícios de que tá querendo voltar pro Brasil. Aí perguntaram pra ele, né, se ele prioriza um retorno ao Brasil do que a Portugal. Ele respondeu, sim, eu já disse que inclusive para Portugal voltaria só para treinar em 3 clubes, que são os 3 clubes que competem por títulos lá. Também já tive oportunidade. Porque pra mim não é questão ser mais importante um dólar ou um título. Eu prefiro o título. Ou seja, ele tá falando que entre dinheiro e a conquista de um título, ele prefere o título. E aí, mano, o mais engraçado disso aqui, isso aqui tá lá na página do pessoal lá do Fogão Net. E o mais engraçado é os comentários dos botafoguenses, cara. Quando ele fez essa comparação do dólar e do título, mano, a galera saiu da casinha com ele. Olha aqui o que a galera falou. Primeiro, gente chamando ele aqui de mercenário, né? Depois outro falando assim, ó, que coisa mais emocionante, hein? Quer dizer que o senhor Arthur Jorge prefere títulos do que dólares. Nota isso claramente quando rompeu um contrato vigente. Certamente foi com o objetivo de conquistar o expressivo título do Campeonato do Catar, que por sinal não conseguiu. Tem um cara aqui que xingou ele, ó. Esse fez as piores escolhas possíveis. Se perdeu na vida. Sua família já abandonou esse mau caráter. E todo castigo ainda será pequeno para o que está reservado para esse imundo. O outro torcedor aqui descascou ele. Cara de pau. Botafogo com o time campeão montado. O cara foi embora por dinheiro. Agora vem falar que prefere título a dinheiro. Tá bom. Se fosse somente títulos e não dinheiro, não teria saído. Pois houve proposta de aumento salarial. Mais bônus a receber. Então o lero-lero não para. O Botafogo pode até pagar menos do que os grandes da Europa e Arábia, mas tem qualidade de vida. Isso é o que soma em qualquer trabalho. Galera, isso aqui eu não concordo muito não, viu? Qualidade de vida no futebol brasileiro, eu acho que não tem não, muito pelo contrário. O cara tem muito mais pressão aqui do que lá no Catar. Lá ninguém cobra ele, mano. Então, tem uns comentários aqui. Tem uns comentários aqui, mano, que é pesado, velho. Por causa daquele rolê lá da mulher lá, sabe? Comentário aqui. Rapaz... Esse cara é um hipócrita, pelo amor de Deus. Daí mentiu descaradamente. Se fosse pelo título não teria saído. 171 dos bons esse daí. Vai meter também um discurso desse, né? Aí não dá. Mas, mano, bom, tem uns comentários engraçados, galera. Pesado. Tem uns comentários que são pesados, mas tem uns que são engraçados. Por falar em revolta, a torcida do Flamengo tá revoltadaça. Revoltadaça. Eu nem sei se existe essa palavra. Mas enfim, é isso. Os caras estão revoltados com a situação lá do Gerson. Porque lembra que eu falei pra vocês? Mano, só ontem de manhã o Gerson continuou e saiu do Flamengo umas 3 vezes, tá ligado? Porque a cada hora atualiza uma notícia. Aí de tarde veio a notícia de que tá tudo certo. O Gerson vai pro Zenit depois do Super Mundial de Clubes. Eu vou ser sincero com vocês. Tá? Sei lá, se isso tivesse acontecido no Palmeiras, eu não queria o cara no Mundial de Clubes. Sabe por quê? Mas ele é um jogador que é um dos pilares do Flamengo. É um cara que tem, muitas vezes carregado o piano no Flamengo. Verdade, verdade. Ele é um jogador, galera, assim, a gente não pode ser cego, né? É um baita de um jogador. Eu acho que o Flamengo, com a saída do Gerson, perde um cara que é, assim, extremamente flexível. Extremamente flexível, né? Atua no setor intermediário de forma ampla. Posicionamento mais ofensivo, posicionamento mais defensivo. É um cara que retém, um cara que segura a bola. Tem um jogo físico muito intenso. Se entrega. Então, realmente,
O Gerson, ele é um jogador diferenciado. Ele vem fazendo partidas ótimas no Flamengo. Ele ficou titular absoluto, né? E tem feito muito a diferença no setor intermediário. Quando ele não está lá, você nota que o time ele fica um pouco mais frouxo naquele setor intermediário. Então o Gerson ele traz essa ligação, essa conexão, e ele consegue bem trabalhar ali os espaços entre defesa e ataque. Ele consegue bem fazer essa intermediação. Ah, mas tem o Jorginho que tá chegando. É diferente, tá? O Jorginho, ele é um jogador com características diferentes do Gerson. Ele não tem a característica de pressão do Gerson, ele não tem a característica de retomada do Gerson, ele não tem a característica de marcação do Gerson, ele não tem a característica física, a intensidade física do jogo do Gerson. Então o Gerson ele é diferente, ele tem essas características. Então é sim um grande prejuízo tático, técnico pro Flamengo. Porém, se ele sair, ele vai ter que colocar dinheiro, devolver o dinheiro pro Flamengo. Aquele dinheiro lá. Que parece que no cálculo lá tá em quase 40 milhões, né? Parece que é 36, 37 milhões por aí. Mais a multa rescisória. Então a gente tá falando de quase 200 milhões por um jogador de 28 anos que já bateu, eu acho que 2 vezes na Europa e acabou não tendo mercado. Vale ressaltar esse aspecto também. Ah, Neto, mas isso daí é um aspecto muito business, né? Muito negócio. Sim, é um aspecto muito negócio. Concordo com vocês. Mas é importante também. Porque assim, entre sair, então que saia com um bom lucro pros cofres do clube. Vocês não concordam comigo? Então a torcida lá tá muito revoltada. E eu falo pra vocês, se fosse no Palmeiras eu não queria o cara no Mundial. Por quê? Embora seja um jogador importante, vocês concordam comigo que, pelo jogo que ele tem, que é essa intensidade física, se tiver que dividir uma bola, ele vai dividir? Ele vai chegar na mesma intensidade, na mesma raça, na mesma vontade, sabendo que eventualmente pode se machucar? E se machucar, o negócio pode declinar? Vocês entendem que é complicado colocar o cara em campo numa competição de intensidade como essa, principalmente onde brasileiros vão enfrentar um futebol em um nível A+, e tecnicamente também com um sarrafo mais alto? Então você vai exigir uma carga física também dos jogadores muito grande. Vocês entendem? E se esse cara machuca? Aí o Flamengo fica com um prejuízo de um jogador lesionado e além disso não recebe nada. E de um jogador que, pelo visto, já não tá mais querendo ficar ali. Aí tem a galera que chama ele de mercenário, que isso e aquilo. Galera, tipo assim, é tudo uma escolha, né? Todo profissional, ele tem direito de seguir o seu caminho. Ah, pagou a multa, tá tudo certinho? Então tudo certo, ele vai seguir o caminho dele lá no Zenit. Então, é o ponto de vista profissional. Ele não olhou o Flamengo como uma equipe que ele, sou flamenguista. Esqueçam, galera. Esqueçam, não existem mais esses caras. Zico se aposentou do futebol. Não existe mais Zico por aí. Marcos, goleiro Marcos, lembra o goleiro Marcos do Palmeiras? Que deixou de jogar na Premier para jogar a Série B, porque o Palmeiras tinha caído para a Série B, e ele era atual campeão do mundo com a seleção brasileira, recebendo proposta da Europa, e ele não foi. Esses caras, mano, não existem mais. Rogério Ceni, né? Lá pelo São Paulo, goleiro do São Paulo. Esses caras não existem mais, mano. É muito difícil você achar um jogador assim. Hoje em dia, pô, os caras colocam na balança a questão financeira mesmo e vaza, e dá a linha. Então, eu acho que o que fica de mais amargo nessa história aí, em relação ao Gerson, é os ruídos de bastidores que tem em relação às atitudes do pai dele, que é empresário dele também, que o pessoal fala que ninguém tá suportando trabalhar com o cara, notícia lá do Vene Casagrande, e também de ser o meio de uma temporada, né? Porque essa questão de ser meio de temporada, galera, dá uma ideia meio que de abandono. Ah, tá abandonando o time no meio de uma temporada.
Então, se fosse talvez no final da temporada, sei lá, conquistou um título e tal, e aí ele anuncia que vai ser negociado, mas agradece e tudo mais, e não sei o que, eu acho que fica uma coisa mais, sabe, suave. Agora, da forma que foi, ele derrubou o contrato, né? Prolongou o contrato e derrubou o valor de multa, parece que foi até meio orquestrado. Tem muita gente falando sobre isso. Mas aí a decisão é de cada um. Só que se fosse no Palmeiras, eu não ia querer ele no Mundial. Aí resta a gestão do Flamengo colocar na mesa e fazer valer também isso. Tá? Porque talvez esse cara ele não vai entregar da mesma forma aquilo que ele entregaria se ele continuasse sendo, digamos assim, um jogador do Flamengo. E por falar em Super Mundial, falei que nós íamos falar bastante sobre Super Mundial hoje. A gente tem aqui, ó, matéria lá do GE. Na verdade, o GE ele trouxe um trecho da matéria lá do The Athletic, que é uma mídia lá da Europa. E na véspera da Copa do Mundo de Clubes, eles publicaram um ranking de hierarquia dos times que vão disputar o torneio. Ó, o ranking levou em consideração aspectos variados, além da força dos times atuais. Além dos resultados recentes, a publicação também considerou as finanças dos clubes, gastos em reforços, a popularidade e também a história, títulos continentais conquistados. Então eles fizeram esse ranking. O top 10, galera, é dominado por times europeus. Então você tem em primeiro lugar o Bayern de Munique. Em segundo lugar, o Real Madrid. Em terceiro lugar, o PSG. Cara, assim, o PSG acabou de ganhar a sua primeira Champions. Na minha opinião, não faz sentido o PSG estar em terceiro lugar, se está considerando todos esses aspectos, inclusive títulos conquistados na história, né? Títulos internacionais na história. Não faz sentido o PSG, sei lá, estar na frente, por exemplo, do Manchester City, da Inter de Milão. Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Quarto lugar, o Manchester City. Quinto, a Inter de Milão. Sexto, o Chelsea. Sétimo, o Borussia. Oitavo, o Atlético de Madrid. O nono, o Juventus. A Juventus, né? O décimo, Benfica. 11º, River Plate. 12º, Flamengo. 13º, o Porto. 14º, o Al Hilal. Pelo amor de Deus! Que ranking horroroso! Sério que vocês estão colocando o Al Hilal na frente, por exemplo, do Palmeiras, que está em 15º? Pelo amor de Deus, gente. É o segundo ponto de questionamento que eu faço aqui, hein? Isso que a gente viu até agora, os 15 primeiros. Aí depois vem o Boca, o Al-Ahly, Monterrey. Em 19º ficou o Botafogo. E 21º, né? O 20º Inter de Miami, 21º o Fluminense. Aí depois vem o resto, galera. Salzburg, Los Angeles FC, Wydad Casablanca, enfim. Pachuca. Vem todos os outros aí que... Aí é meio que tanto faz. Mas olha, eu vou falar pra vocês, pra mim os dois grandes erros. PSG só tá aqui porque foi o campeão recente da Champions. Só que assim, eles falaram que consideraram várias variáveis. Então se a gente for considerar várias variáveis, na minha opinião, a Inter de Milão, o Manchester City tem que ficar à frente do PSG. E também não faz sentido o Al Hilal estar na frente do Palmeiras. Talvez não faça sentido nem o Porto estar na frente do Palmeiras. O que o Porto, historicamente falando, ele é maior que o Palmeiras? Tenho minhas dúvidas, tá? Eu tenho minhas dúvidas. Mas enfim, o primeiro clube sul-americano que aparece aqui é em 11º River.
E o segundo clube sul-americano é o Flamengo. Dentro dos brasileiros, o Flamengo tem o melhor posicionamento. Beleza? Coloca nas opiniões aí, galera, o que vocês acham a respeito de tudo isso que a gente falou aqui. Tamo junto, valeu, falou, até mais.